Paranapuá, uma cidadezinha esquecida no interior do Brasil, jazia envolta em um manto de calmaria que escondia cicatrizes profundas. Ruas de paralelepípedos rachados, postes que arrangiam ao vento e uma praça central com um carrossel enferrujado que nunca mais rodara desde os anos 90. Foi ali que 6 crianças desapareceram, engolidas pela noite, sem deixar rastros. Antônio Beltrão, um ex-investigador aposentado, vivia agora em uma casa velha, cercado por memórias que ele preferia esquecer. Sua esposa havia morrido há alguns anos e a solidão era seu único companheiro. Mas a rotina monótona começou a se despedaçar quando risadas infantis ecoaram nos corredores escuros de sua casa. No início, eram apenas ecos distantes, mas logo tornaram-se sussurros nítidos, chamando seu nome. Tonho, vem brincar com a gente. As luzes piscavam, as sombras se alongavam e os espelhos da casa começavam a embaçar sozinhos. No vidro do banheiro, dedos invisíveis rabiscavam mensagens. Acha o monstro. Perturbado, Antônio vasculhou seus antigos arquivos. Encontrou o dossiê do caso das crianças desaparecidas, com fotos desbotadas de rostos sorridentes. Ao folhear as páginas, algo inusitado apareceu. Palavras escritas com tinta vermelha que ele nunca havia registrado. Elas tremulavam como se ainda estivessem frescas. O monstro está aqui. Nós vemos ele. Você também verá. As lembranças vieram como uma avalanche. O caso nunca foi resolvido e o último lugar investigado havia sido a casa de Humberto Garcia, o açougueiro da cidade. Na época, nada foi encontrado e Humberto morreu pouco depois em um suposto acidente. Mas agora parecia que as crianças queriam contar outra versão da história. Movido por uma mistura de culpa e medo, Antônio decidiu revisitar a antiga casa de Humberto, agora apodrecendo na periferia da cidade. O portão rangiu como um grito abafado quando ele o empurrou. O cheiro de carne podre ainda impregnava o ar, mesmo décadas depois. Dentro, a casa parecia congelada no tempo. As paredes estavam cobertas de manchas escuras que lembravam sangue seco, e os andares superiores rangiam como se alguém andasse por lá. Em um quarto trancado, Antônio encontrou brinquedos antigos, bonecas com olhos arrancados, carrinhos enferrujados e ursos de pelúcia costurados de forma grotesca. No centro do cômodo havia um espelho rachado. Quando Antônio olhou para ele, viu seu reflexo, mas
não estava sozinho. Atrás dele, sombras pequenas e distorcidas se formavam, com olhos brilhando como carvão em brasa. O espelho envasou novamente e a mensagem surgiu. Ele nos cortou. Ele nos escondeu. Faça ele pagar. Antônio percebeu com horror o que acontecera. Humberto não apenas matara as crianças, ele as esquartejara e misturara suas carnes com os produtos vendidos no mercado da cidade. Paranapuã, sem saber, havia devorado seus próprios filhos. A população toda carregava a culpa, mas o peso mais cruel recaía sobre Antônio. Ele havia tido a chance de parar tudo e falhara. De repente, a casa tremeu. As portas bateram violentamente e um frio cortante preencheu o ambiente. Risadas histéricas e choros infantis ecoaram, se misturando em um coro de desespero. As sombras se aproximavam de Antônio, envolvendo-o em um aperto gelado. Tonho, você deixou ele escapar. Agora você paga. Antes que pudesse reagir, sentiu um corte frio atravessar sua garganta, mas não morreu. Seu reflexo mostrava sua carne abrindo lentamente, como se pequenas mãos invisíveis estivessem o esquartejando. O sofrimento era insuportável, mas ele não podia desmaiar. Tinha que sentir cada segundo da dor que as crianças sentiram. Na manhã seguinte, os moradores viram a casa de Humberto em chamas. Ninguém ousou se aproximar. Quando os bombeiros finalmente apagaram o incêndio, nada restava além de cinzas e destroços, exceto um espelho intacto no centro das ruínas. No espelho, gravado em fuligem, havia uma última mensagem. Agora ele sabe como dói. A cidade nunca mais foi a mesma. Paranapuã foi lentamente abandonada, seus moradores incapazes de conviver com o peso da verdade. E dizem os poucos que ainda passam por lá que à noite, se você ouvir com atenção, risadas infantis ainda ecoam pelas ruas vazias, esperando o próximo culpado para julgar.